Amigos, o assunto da nossa aulinha, vocês vejam que a gente está fazendo aulas em pequenos módulos para que fique melhor a assimilação. O assunto desse encontro é transformações proibidas e permitidas na matemática. Tem coisas que é pecado mortal e temos que ter cuidado. E um dos assuntos que eu gostaria de chamar a atenção se chama simplificação. Porque às vezes não basta chegar na resposta, eu preciso chegar na resposta da sua forma mais simples, que normalmente é a forma que aparece lá nas alternativas do concurso, quando for com alternativas. Então, nós partimos de uma análise do enunciado, ter todo aquele cuidado na leitura e agora o cuidado no arremate da questão. Então, a simplificação, ela contém alguns cuidados. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 2x mais 4y mais 6z sobre 2. E aqui do outro lado, 2x vezes 4y vezes 6z, tudo sobre 2. Simplificar significa fazer uma operação direta. E eu perguntaria, como é que eu simplifico deste lado esquerdo esta situação? Como é que se simplifica aqui desse lado? Fica a mesma coisa? Não fica? Como é que é? Pensem vocês, eu coloquei duas situações parecidas e preciso que os amigos agora decidam, tá? Se sabem isso aí, se não há problema nenhum, se é tudo igual. Então eu já vou alertando. Vocês podem sempre pausar o professor e fazer aí os seus testes, essa é a maneira. Não pode assistir o curso como se fosse um telejornal, né? Dá uma tranca de ver, deixa alguma coisa, vamos ver se é tudo igual, não é? Bom, supondo que vocês já fizeram a tentativa, tá? Eu vou chamar a atenção para o seguinte, ó, a partir desse instante, onde tem sinal de mais ou de menos na matemática, é sinal vermelho. Quase tudo é proibido, ou pelo menos tem que ir de pé por pé, porque é muito perigoso, tá? Então, vejam só, quando eu tenho o sinal de mais ou de menos, é sinal vermelho. Por que sinal vermelho? Já veremos. Quando for vezes, então aí não vai haver problema nenhum, tá? Vai ser bem mais fácil. Vou ter que dar uma cortada. Tá certo, pessoal? Então agora nós vamos proceder ao comentário. Vejam só, quando eu tenho, acompanhe aqui, por exemplo, 10 vezes 2 divididos por 2, por exemplo. 10 vezes 2 dividido por 2, a gente simplifica, porque a multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, anula. E é isso que ocorre quando for vezes. Quando for vezes, basta simplificar. Só que simplifica uma vez só. Então, multiplicou por 2, depois dividiu por 2, uma anula a outra. Mas aqui, continua normalmente, só cortou esse 2 com esse 2. Então, os números 4 vezes 6 vai dar 24, x, y, z. Agora, quando for o sinal de mais ou de menos, só podemos simplificar se o fizermos por todos os elementos do numerador, que é essa parte de cima aqui, embora oficialmente a gente não apresentou frações ainda, mas claro que vocês já têm a sua bagagem escolar. Então, para eu fazer a simplificação nesse caso, vai ter que ficar x mais 4 por 2, 2y mais 3z. Quando tem sinal de mais ou de menos, dá para simplificar, desde que eu o faça por todos os elementos do numerador.
Mas por que isso? Já veremos por quê. Mas fique sabendo que esta é a situação. Ou seja, quando for de vezes, corta uma vez só. Quando for de mais ou menos, tem que simplificar por todos. Contra-exemplo, vamos dar um contra-exemplo, que é o exemplo daquilo que não pode. Tá? Contra-exemplo. Se eu tenho assim, ó, 2x mais 3y sobre 2, tá? Então vejam só, como aqui é mais, eu não posso simplificar, tá? Cuidado, isso aí não pode ser confundido com 2x vezes 3y sobre 2. E esse é o problema, é que o cérebro, lembra que aqui dava, ó, e pensa que as situações são iguais. E não é, uma é vezes e a outra é mais. Então aqui, por exemplo, ficaria 3xy, porque quando é vezes, corta uma vez só, está suficiente. Mas quando for mais, o 2 corta com o 2, mas não tem com quem cortar do outro lado. Portanto, neste caso aqui, não dá para simplificar. Não dá para simplificar. Não dá, é o contra-exemplo, é aquilo que não dá. E atenção, o nosso curso não vai deixar passar nada. Eu já vou explicar melhor o que quer dizer não dá para simplificar, que até essa frase tem que ser bem entendida. Mas por enquanto, de forma objetiva, eu apresento um caso que dá para simplificar, porque tem sinal de vezes, e um caso de não dá, porque o 2 corta com 2, mas não corta com o 3. Então não dá para simplificar. Coisa que aqui, ó, o 2 cortou com 2, ficou 1x, o 4 dividido por 2 deu 2, e o 6 dividido por 2 deu 3. Ah, mas por que que é isso? Então eu vou explicar, fazendo aqui alguns comentários sobre frações que serão oportunamente aprofundados. Então vejam só, pessoal. Imagina que tu tem assim, ó, 1/7 mais 2/7 mais 3/7. Como é que se somam frações de mesmo denominador? Que, repito, teremos oportunidade de estudar isso num capítulo próprio para frações. Mas a gente que já estudou na escola tem essa bagagem. Então, quando são frações de mesmo denominador, conserva o denominador e opera o numerador. Então vai dar 6/7. Muito bem. A mesma coisa é esta fração aqui, ó. Tá? Isto aqui tem que se originar numa seguinte soma de frações. 2x sobre 2 mais 4y sobre 2 mais 6z sobre 2, que por ser uma soma de frações de mesmo denominador, conservou o denominador e operou os numeradores, seguindo aquela mesma lógica de que na soma de frações de mesmo denominador, conserva-se o denominador e opera-se o numerador. Então eu estou tentando mostrar que esta situação aqui, ela se originou de uma situação anterior em que o 2 dividia todos eles mesmo. Então, pelo fato do 2 ser de todos, é que se simplifica por todos. E se eu não puder simplificar por algum, então eu não faço nada. Ah, mas aqui então eu poderia ter feito o seguinte, eu poderia ter feito 2x sobre 2 mais 3y sobre 2. Como é que diz que não dá para simplificar se eu posso fazer isso? Porque eu falei exatamente que não dá para simplificar. E simplificar significa tornar mais simples. E isso aqui que vocês fizeram foi
transformar aquela expressão, não simplificar, porque ela não ficou mais simples, na verdade ela voltou para trás, ó. Vocês não tornaram esta fração, esta expressão aqui mais simples no momento que passam para cá. Ao contrário, vocês voltam para a origem. Então, não, uma coisa é transformar uma expressão, a outra coisa é simplificar. Para simplificar, por exemplo, esta expressão, para torná-la mais simples, eu vou colocar essa expressão num único traço de fração. E se ela está num único traço de fração, vai ficar num denominador comum, vai ficar 2x mais 3y sobre 2. Portanto, esta é a forma mais simples. Então, quando eu disse assim que não dá para simplificar, eu quero dizer exatamente o que está sendo dito, que é não dá para tornar mais simples. E isso eu já quero porque eu quero quase que, usando a palavra forte, adestrar o cérebro de vocês para o real entendimento de cada vocábulo, de cada palavra. Então, pessoal, eu até posso transformar aquilo lá, mas mais simples do que isso não dá, eu não consigo cortar. A forma mais simples é um único traço de fração e não uma soma de frações. Então, entre esta forma e esta é a mais simples. E mais simples que isto eu não posso deixar. Por isso que nós estamos dizendo que até aqui é a forma mais simples. Tá certo, pessoal? Bom, pode copiar e eu já faço alguns exercícios para treino. Simplifique. 10x mais 10y sobre 10x. De novo, nós temos aqui o sinal de mais, tá? Não podemos confundir essa situação com 10x vezes 10y sobre 10x, que evidentemente cortaria, tá? Então tem sinal vermelho. Claro, vocês têm muitos recursos. Quando eu quero dizer simplificar, eu quero dar aquele entendimento de olhar e já perceber a operação de simplificação, tá? Veremos que tem as possibilidades de colocação em evidência e tal. Mas por enquanto o que eu quero dizer é o seguinte, ó. O x não pode cortar com o x porque tem dos dois lados. Mas o 10, ele tem em todos os elementos. Então, assim, o que eu gostaria é que os amigos tivessem essa velocidade mental de olhar e ver que esses 10 podem ser simplificados e que isso vai ficar x mais y sobre x. Por quê? Porque eu só posso somar, simplificar quando tem sinal de mais ou de menos, quando eu fizer por todos os elementos do numerador. E aqui eu tinha o 10, cortava com esse, cortava com aquele. Agora, daqui não dá. Então, não dá mais para simplificar. Não dá para simplificar. Esta é a forma mais simples. E eu torno a insistir que é muito comum aparecer x vezes y sobre x, que claro que aí vocês vão cortar, porque é vezes. Mas quando for mais, não pode. Ah, não pode. Vejam só, uma vez entendido isso, claro que eu posso dar uma pitadinha num outro capítulo, que é o da fatoração. Fatorar uma expressão é mudar a sua forma de soma algébrica em produto. E uma das maneiras de fatorar uma expressão é colocando em evidência o fator comum. Então é bom a gente já ir falando, porque aí quando chega no capítulo vocês já vão estar fortes. Então o que seria colocação em evidência do fator comum? Tá? No caso aqui uma pequena pitadinha de fatoração. Tá? Eu vou repetir, mas vai ter lá no capítulo. Fatorar a expressão é mudar a forma de soma algébrica em produto. Tá? No caso, eu vou dar uma recordada em colocação em evidência. Ou então colocar
em evidência o fator comum. Fator é uma das partes que compõe um produto, uma multiplicação. Então, se eu tenho assim, ó, AX mais BX, bem simples. Eu tenho um fator comum, ó, que é o X. Então eu posso, a matemática permite, quando temos sinal de mais ou de menos, eu colocar em evidência o fator comum, colocando ele para fora do parênteses. Então como é que vai ficar isso aqui, ó? AX mais BX. Esse X, tá, vai ficar X que multiplica A mais B. Se eu quero voltar para a forma original, eu uso a propriedade distributiva da multiplicação, que é sempre que eu tenho um vezes antes de um parêntese com soma ou subtração, ele multiplica os elementos lá de dentro, voltaria a ser AX mais BX. Então essa é aquela jogada que a gente chamava de colocação em evidência um fator comum. E aí nós temos P mais TK. Né? Qual é o fator comum aqui? O T. Então, fica dentro do parênteses P mais K. Então, T que multiplica P mais K. Tudo isso, pessoal, terá um capítulo especial. Então, vejam só. Nesta expressão 10x mais 10y sobre 10x, eu posso colocar em evidência na parte de cima o fator comum que é o 10. Eu posso colocar em evidência o fator comum que é o 10, ó. Então nós teremos o seguinte, ó, 10 que multiplica x mais y. Então vai ficar 10 que multiplica x mais y. E aqui embaixo fica 10x, que na verdade é 10 vezes x. E vejam, senhoras e senhores, que agora, como é vezes, eu posso simplificar, voltando à forma já encontrada anteriormente, que é x mais y sobre x. Mas usando esse outro recurso chamado colocação em evidência. Tá? Então, claro que isso é possível. Você vai encontrar aí no material mais exercíciozinhos para dar uma treinada, mas sempre tendo esse cuidado de que quando tem sinal de mais ou de menos, só podemos simplificar quando fizermos por todos os elementos do numerador. Tá certo, pessoal? Pode copiar, já seguimos. Pessoal, ainda dentro de transformações proibidas e permitidas na matemática. Agora, nós vamos fazer um comentário sobre o sinal negativo. Sinal negativo antes de parênteses. Antes de parênteses. Tá? Agora o tema é sinal negativo antes de parênteses. Por exemplo, menos 5. Tu vai dizer assim, pô, vim assistir uma aula, paguei na internet para que o cara me diga menos 5. Tudo bem. O menos antes do parênteses, troca o sinal, vai ficar mais 5. Tudo bem. Então agora olhem aqui, como é que ficaria essa simplificação aqui, ó? Menos x menos y sobre menos k mais w. É com vocês. Eu vou me comunicando com vocês em todo o Brasil e alguns fora do Brasil. E eu estou sentindo que uns estão dizendo o seguinte: menos x mais y sobre k menos w. Se você é daqueles que está com esta opinião, valeu a pena estar assistindo essa aula, porque você já entrou pelo canto. Tá?
Ah, mas antes do parêntese troca o sinal. Pois é. Mas aqui está errado. E por que que está errado? Faço uma nova pergunta. Primeiro eu já estou dizendo, já vou até escrever, porque depois vão dizer que eu escrevi. Então, está errado. Ah, mas recém de diz, vejam só, vocês acham que 3/7 é a mesma coisa que menos 3/7? Vocês acham que 3/7 é a mesma coisa que menos 3/7? Está na cara que não. Mas não parece que vocês tenham essa opinião, sabe por quê? Porque vejam o que vocês fizeram. Vocês tinham um menos antes de um parêntese e trocaram o sinal em cima e trocaram o sinal em baixo. Só que com menos na divisão, isso ficaria mais. Então vocês estariam dizendo que menos 3/7 é igual a mais 3/7. E aí que está o furo. Claro que, mais uma vez, né, pessoal? Errado. Onde que está o problema? É que quando o sinal de menos está dentro de um parêntese que tem fração, ou troca-se o sinal da parte de cima, ou troca-se o sinal da parte de baixo. Mas nós não podemos trocar em cima e embaixo, senão vai acontecer esta aberração, que o menos some. Porque menos com menos dá mais e ele vai sumir. Então isso aqui está errado, eu vou pulverizar isso no quadro, anotem, mas digam que está errado, eu vou mostrar qual é a correta maneira de fazer. Ou seja, se eu os trocasse em cima e embaixo, não é? Eu estaria, na verdade, adulterando totalmente a situação. Então, eu vou apagar isso aqui, tá? E vamos escrever como é que possibilidades eu tenho. Então é o seguinte, ó. Vocês podem até anotar aí. Quando nós temos essa situação, ou troca o sinal da parte de cima, ou troca da parte de baixo. Se troca aqui, ó, menos x mais y, não troca na parte de baixo. E se não troca na parte de cima, eu posso trocar na parte de baixo. Essa é a maneira de simplificar. Quando temos um menos antes do parênteses. Ou troca em cima ou troca embaixo. E aqui, pessoal, mais uma lembrança. A ordem dos fatores das parcelas não altera a soma, propriedade comutativa. Quer dizer que isto aqui me levaria a escrever também y menos x sobre w menos k. Qualquer destas três expressões estão corretas, elas são equivalentes a esta primeira. A única que estava errada é aquela primeira que parecia, de saída, até mais natural que as outras. Então pode copiar. Nós vamos agora apresentar uma questão também bastante importante, que mistura o sinal negativo com a simplificação para a gente terminar esse recadinho desse encontro. Então seria o seguinte, ó, simplifique. E tem mais, vamos fazer demarcar. Pode praticar aí. Muito bem, nós tínhamos proposto esta questão. E o bobinho, que marcou zero é um bobinho, vamos orar por ele.
que ele resolveu inventar novas regras, aquela regra intuitiva, porque o aluno erra em duas situações da matemática. Um, quando não satisfeito com a regra que existe, inventa novas regras. E outro, quando ele não consegue nem começar, fica parado, não se anima a desenvolver nada. Então vejam só, eu não posso cortar x com x por causa dos sinais de menos e mais. Ah, cortei tudo, deu zero. Isso aí, na verdade, tu quer te livrar do problema, que já quer ir para casa. Então, nós temos que dar um jeito. Claro, fora o método das tentativas num concurso, que é válido e tal, eu preciso fazer o caminho correto. Então, eu vou apresentar, dentro do capítulo que nós estamos apresentando aqui, transformações proibidas e permitidas na matemática, eu quero justamente agora dizer mais uma coisa que é permitida, que é o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, o número 10, eu posso multiplicar ele por menos 1 e dividir por menos 1. Porque menos 1 dividido por menos 1 dá 1, ou seja, eu não estou alterando. Processo similar àquele da racionalização, que eu multiplico e divido pelo mesmo número. E também é verdade que se eu tenho um número 20, para mudar, se eu pego esse número 20, multiplico por menos 1 e novamente multiplico por menos 1, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, isso aqui não está alterando nada. Então, eu estou agora entrando naquele terreno chamado dos artifícios, e que tem uma validade também para quem pretende ter uma boa preparação. Então, vejam só, o que vai acontecer? Eu vou escrever a mesma coisa que está aqui, só que com um pouquinho mais de cuidado, tá? Então, atenção, copiem, quem quiser copiar isso aqui, são os comentários que eu fiz, são artifícios, sempre lembrando que você tem que ter o seu caderno, não basta só o material que vocês baixam do download, onde tem espaço para comentários e tal, mas você tem que ter o caderno também, tá? Isso aqui continua sendo 10, isso aqui continua sendo 20, tá? Não há problema nenhum, mas agora eu vou apagar. Então vejam só, aquela expressão que aqui está, eu vou colocar um parêntese, não tem problema nenhum, encerrei. E vou dizer mais, vou colocar um 1 fora do parêntese, 1 que multiplica x menos y e 1 que multiplica menos x mais y. E aí, pessoal, não mudou nada, porque 1 vezes isso é isso mesmo, 1 vezes aquilo lá continua a mesma coisa. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui embaixo, na parte de baixo, que é onde tem um sinal aqui que me incomoda, eu vou multiplicar por menos 1 e vou multiplicar por menos 1 novamente. É como se fosse assim, ó. A vezes B vezes menos 1 vezes menos 1. É o caso que eu me referi. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Isso aqui tudo é A vezes B. O que eu estou fazendo agora é fazendo menos 1 vezes o A e o B vezes menos 1, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Só que eu estou encostando um menos 1 de um lado e um menos 1 do outro lado aqui, ó. Então, esta expressão aqui vai ser uma e esta expressão aqui vai ser outra, tá? Mas o que eu fiz foi exatamente o que está aqui, ó. Em vez de fazer A vezes B vezes menos 1 vezes menos 1, eu fiz menos 1 vezes o A vezes o B e menos 1. Coloquei um menos 1 de cada lado. Para quê? Para que eu possa, aqui desse lado, ter menos 1. Porque menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então, todo esse amarelinho aqui, ó, ficou menos 1. E o laranjinha, que está aqui, ó,
é um menos 1 que multiplica um parêntese. Vejam só. Se eu tenho menos 1 que multiplica menos x mais y, isso aqui vai operar de forma distributiva. De maneira que isso aqui vai ficar menos 1 vezes menos x vai dar x, e menos 1 vezes mais y vai dar menos y. Então, este menos 1, ao multiplicar aqui, vai ficar x menos y. Estão acompanhando? Então, eu encostei o menos 1 de cada lado, só que eu fiz este 1 virar menos 1, e este parêntese ficou x menos y. Ora, mas vejam só, se esta expressão, e eu vou retirar daqui as alternativas que você já sabe quais são, se esta expressão agora ficou transformada em 1 que multiplica x menos y, e aqui embaixo, aquilo ali ficou menos 1 que multiplica x menos y. E vejam que agora é sinal de vezes. E eu tenho a mesma expressão. Tem sinal de menos, é verdade, mas isto aqui tudo está multiplicando e ao mesmo tempo dividindo. Então, como é vezes, eu corto. Ó. Pois é a mesma expressão em cima e embaixo que está sendo multiplicada, então eu posso simplificar. Como se fosse um K. E com isso eu descubro que 1 dividido por menos 1 é menos 1. Isto é incrível e a resposta era a letra B. Tinha solução, pessoal. Tinha solução e eu cheguei a essa solução através de um artifício. Multipliquei por menos 1 duas vezes, que é como multiplicar por 1. Ao longo do curso nós teremos várias oportunidades de usar isso. Mas aí eu vou dizer, ó, lembrem que eu falei que pode ser usado esse artifício naquelas aulas básicas, tá? Agora, muitos estão falando assim, ah, mas eu fiz de outro jeito, eu usei um exemplo. Claro, se vocês fizessem assim, ó, x menos y, dá valores 3 e 7. 3 menos 7 sobre menos 3 mais 7, e com qualquer dois números que tu colocar, né, isso aí sempre vai dar a mesma coisa. Aqui vai dar em cima menos 4, embaixo 4, e claro que isso aqui vai dar menos 1 e tal. Isso aí, na hora do concurso, também vale, mas o que nós queríamos chamar a atenção é para os artifícios, e aquilo que é permitido e o que é proibido. Nesse caso, é permitido fazer esse tipo de artifício. Claro, ao longo do nosso curso, nós teremos muitas outras oportunidades de apresentar esses detalhes. Eu estou pensando aquilo que é mais importante para que a gente possa desenvolver o nosso estudo. Tá bem? Então, esse foi o recadinho daquilo que a gente chamou neste encontro, transformações proibidas e permitidas na matemática. Não deixe de lembrar dessas dicas de hoje, tá certo, pessoal? Então, bons estudos.